2 Samuel, capítulo 10. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum, os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os ciros, e o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os ciros. E estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os ciros que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado Davi, ajuntou a todo o Israel e passou o Jordão, e veio a Elã, e os ciros se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os ciros aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de socorrer mais aos filhos de Amon.